Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal impediu o presidente da República de extinguir conselhos federais criados por lei. Repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e tem outros detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, o plenário do STF julgou um pedido de liminar, ou seja, uma decisão provisória que veio junto a esse pedido com a ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questionava um decreto assinado em abril pelo presidente Jair Bolsonaro. No texto desse decreto havia a possibilidade de extinção de conselhos, comissões, fóruns e outros colegiados da administração pública federal de todo o país. O julgamento deste caso começou durante as sessões que tivemos ontem, tanto pela manhã quanto pela tarde. E aí o resultado ficou assim: por unanimidade, os ministros concluíram que o presidente da República está proibido de extinguir aqueles conselhos que foram criados por meio de leis. Só que aí veio uma discussão sobre aqueles conselhos criados por decretos ou por portarias, por exemplo. Poderiam ser extintos, então, com este decreto? E aí o resultado foi por maioria de votos, 6-4. Os ministros consideraram que o presidente da República pode sim extinguir esses conselhos, mesmo não sendo criados por leis ou não sendo criados por lei. Só que isso é importante a gente lembrar que essa foi uma decisão provisória em liminar. A ação do PT ainda vai ser julgada no mérito aqui no STF. Ainda não temos uma data para a definição definitiva deste caso. Mas, por enquanto, então, ficamos assim com a proibição do presidente da República de extinguir os conselhos criados por lei. Hoje o julgamento foi concluído com os dois últimos votos que faltavam. Vamos ver. Os votos dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes concluíram o julgamento sobre o decreto de abril do presidente Jair Bolsonaro, que permite a extinção de conselhos da administração pública federal. Os dois seguiram o relator, proibindo o governo de pôr fim a conselhos criados por lei. Vou pedir vênia divergência para acompanhar o ministro relator concedendo parcialmente a cautelar. Neste decreto, nós tivemos algum tipo de aprendizado. Norma mal feita causa confusão. É quase que inevitável a edição de novo decreto para esclarecer as situações de perplexidade que já graçam na esplanada dos ministérios e em todos os lugares. A própria AGU está sendo chamada a esclarecer se uma dada entidade, inclusive entidades que compõem agências reguladoras, foram ou não extintas por força do decreto. Portanto, gerou mais insegurança do que segurança. Com a decisão, os conselhos criados por decretos ou outros instrumentos podem ser extintos por decisão do presidente da República. Segundo o decreto, a extinção desses órgãos está marcada para o próximo dia 28 de junho. Alguns conselhos, não vou me referir a um apenas, alguns conselhos permanecerão como estão, outros poderão ser redimensionados, alguns fundidos, até por uma correlação. A notícia que nós temos é que há um grande número de conselhos que há anos sequer se reúne, né? Então não há uma operacionalização das suas atividades, o que demonstra que não eram necessários. E após a conclusão do julgamento sobre os conselhos, o plenário do STF retomou a discussão sobre a criminalização da homofobia no país. Até hoje nós já tínhamos o voto de 6 ministros e hoje a primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia destacou que a comunidade LGBTI é frequentemente vítima de discriminação e preconceito. E ainda que em muitos casos essas pessoas acabam morrendo. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Afasta pai de filho, irmãos, amigos, pela só circunstância de se experimentar viver o que se tem como sua essência e que não cumpre o figurino sociopolítico determinante e determinado. Ela também considerou que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não aprovar lei criminalizando a homofobia. Para a ministra, até que atos homofóbicos possam ser punidos, ficam esses casos amparados pela lei do racismo.
Todos os amores são iguais, todas as fomes são iguais, a morte é igualíssima. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. O que o direito faz é respeitar a individualidade de cada um e igualar em direitos a dignidade que é própria de todo ser humano. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Depois de 6 sessões, julgamento concluído, com 2 divergências abertas, né? Com 2 divergências abertas hoje, uma pelo ministro Ricardo Lewandowski, que votou logo depois da ministra Carmen, e também do ministro Marco Aurélio. Nesses 2 casos, o ministro Ricardo Lewandowski acabou sendo seguido pelo ministro-presidente Dias Toffoli, que foi o último a votar nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão e no mandado de junção, seguindo a mesma linha. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a decisão que estaria se enquadrando aqui no Supremo Tribunal Federal poderia violar o chamado princípio da reserva legal, ou seja, somente o Congresso Nacional poderia editar uma lei para criminalizar essa homofobia. E, nesse sentido, ele acabava conhecendo em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas para reconhecer a mora do Poder Legislativo, como todos fizeram, e com exceção do ministro Marco Aurélio, que admitia em parte, mas julgava a ADO improcedente, e para que o Supremo Tribunal Federal desse ciência ao Poder Legislativo dessa sua mora para que providenciasse, então, a feitura dessa legislação tão esperada. Mas esse foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski, seguido pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Marco Aurélio, como eu disse, ele divergiu, abriu uma terceira posição, entendendo que o mandado de injunção não era cabível, porque a Constituição não fala em criminalização, mas fala em punição de atos discriminatórios, e em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele julgava improcedente, entendendo que não haveria qualquer omissão do Poder Legislativo. Mas a maioria que se formou, todos no mesmo sentido, votando com os relatores Celso de Mello e com o relator do mandado de injunção Edson Fachin, entenderam, finalmente, por dar uma interpretação conforme a Constituição à lei do racismo, para que ela possa servir como amparo legal para a punição dessas discriminações e para qualquer forma de discriminação e preconceito por orientação sexual, identidade de gênero, dentro dessas atividades homofóbicas ou transfóbicas, nos termos dos votos dos relatores. O ministro Celso de Mello proferiu a tese ao final do julgamento, uma tese bastante longa, explicitativa, bastante minudente, como sempre, o ministro Celso de Mello, trazendo os pontos principais do seu voto e o que a Suprema Corte acabou decidindo. Então, nesse sentido, até que o Congresso Nacional definitivamente edite uma legislação para criminalizar a homofobia e a transfobia, o Supremo, diante da lacuna legislativa, permite, a partir desse julgamento, cuja decisão é vinculante, se adote a lei do racismo para que se possa punir qualquer tipo dessa agressão, até que o Congresso afaste essa chamada mora legislativa. Bom assunto para ser esmiuçado no plenário do fim de semana. Exatamente. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.